Olá, pessoal. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um bate-papo nosso de quarta-feira. No momento que a gente está se reunindo para falar um pouco mais sobre preparo missionário e tem sido muito bom. Nas últimas quartas-feiras nós falamos sobre envio e vocação, né? Preparo e vocação. Falamos também sobre o preparo financeiro, falamos sobre o preparo espiritual e relacional, falamos sobre relacionamento. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o preparo cultural, que tem a ver com a contextualização. Para falar sobre esse assunto hoje, nós estamos aqui com a nossa amiga Nicole. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho, tá? Mas antes disso, eu queria orar com você. Eu queria orar, agradecer ao Senhor por esse privilégio de a gente estar aqui servindo a você. Pai, nós somos muito gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, por tudo que o Senhor tem nos convidado a participar. É verdadeiramente um privilégio, Senhor, cooperar com o que o Senhor está fazendo, Pai, nesses dias. E oro para que todas as pessoas que estão participando, Senhor, desse momento, desse bate-papo, sejam capturadas pelo seu Espírito, os corações sejam transbordantes, Senhor, e se enchem da sua presença, se enchem, Senhor, de uma vontade maior, se enchem, Senhor, de uma expectativa maior, que tudo que está sendo feito aqui, Senhor, coopere para que eles sejam aperfeiçoados nas suas vocações, nos seus dons. Nós pedimos, ó Deus, que tudo que está sendo feito nesses dias, Senhor, coopere para o desenvolvimento mais prático, Senhor, na vida dos meus irmãos. Nós pedimos que o seu Espírito nos guie em tudo, nos abençoe, e que todos que estão participando, cada um, Senhor, sejam muito abençoados com aquilo que o Senhor está nos ajudando a compartilhar nessa noite. Nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E você, Paulo? Você fazer uma apresentação. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Então, como o Wagner falou, eu sou Nicole, eu estou aqui em Itapicuru há 8 meses, cheguei aqui em fevereiro. Aqui na missão, estamos plantando igrejas, né, no sertão, no semiárido, em povos não alcançados, como temos falado nos últimos encontros. E pela manhã eu trabalho como professora de língua portuguesa e à tarde eu vou para os povoados. Tem sido uma experiência desafiadora e interessante, porque é a minha primeira experiência enquanto missionária. Então, e na verdade também enquanto professora, porque eu trabalhava de professora só que na pandemia. Então tudo era muito online, agora é tudo muito para fora. Ao mesmo tempo, tudo acontecendo de uma vez só. A gente vai passar um slide, a gente vai falar um pouquinho sobre contextualização, que é uma parte muito importante do preparo missionário. E eu queria retomar a fala de Felipe da última semana, que ele falou assim que o campo missionário não é um parque de diversões, né? Não é um passeio turístico, mas é também uma forma de morrer, né? Um lugar de morrer. Por que iniciar falando sobre contextualização, pegando essa fala de Felipe? Porque contextualizar é negar a si mesmo em todo o tempo. Contextualizar é lembrar que missão é mais do que um impacto de final de semana, mas é se doar completamente para algo, e nessa doação você doa os seus dias, você doa também a questão dos seus estudos, porque o missionário vai requerer uma disciplina, uma rotina de estudo intensa para entender aquele povo e conseguir compartilhar a palavra do Evangelho. E quando a gente fala de contextualização, a gente está falando de um esforço de a gente não pregar a nossa cultura, né, para outra cultura. A gente está falando de um esvaziamento, porque a gente vai estar diante de pessoas que têm a sua cultura. E esse esvaziamento é de nós esvaziarmos da nossa cultura, ouvir, estabelecer relacionamento
e ser muito sensível, né, à cultura do outro, valorizar a cultura do outro. Que aí o evangelho ele vem para quê? Para redimir essa cultura, né? O evangelho ele é supracultural, ele vem para redimir essa cultura. E fazendo isso, a gente inicia ouvindo, estabelecendo relacionamento. Uma coisa que eu queria também falar é que todos os bate-papos eles estão sendo introdutórios. Não é a finalidade, não acabou aqui. Você começa estudando sobre contextualização, por exemplo, você vê que é um mundo. Existem infinitos artigos, pessoas que se debruçaram sobre o assunto durante muito tempo. Então, 1 hora é muito insuficiente. É mais para dar um gatilho. Tipo, existe isso. Isso está acontecendo. E a gente, no final, vai falar um pouquinho de alguns livros para continuar os estudos, mas é isso, é mais um incentivo. Todo bate-papo, no final das contas, é para incentivar o estudo do missionário. Estava até vendo Letícia Pires falando que por muito tempo se acreditou e falou, o pastor tem que estudar, o pastor faz um curso teológico durante 4 anos, mas o missionário parece que tem um caráter no nosso imaginário um tanto emocional. Eu pego minha mochila, eu vou para o campo, apenas isso. E, na verdade, o missionário precisa estudar tanto quanto o pastor. E até porque quando você chega no campo, você se torna tudo. Você se torna pastor, você se torna conselheiro, psicólogo, professor, a babá da criança. Então, na verdade, você precisa, sim, estudar. Muito legal. Gente, como é um bate-papo, a qualquer momento, você pode interromper a gente e fazer perguntas, tá? Se você estiver correndo aqui, falando alguma coisa que você não percebeu, não entendeu, tal, dá uma sinalizada e a gente vai conversando. Como a Nicole falou aqui, não é uma escola, né? A gente quer trazer temas, conversar sobre, vocês podem tirar suas dúvidas, tá? E aqui, na verdade, como ela falou aqui, um gatilho, né? Para que vocês tenham a vontade de pesquisar a antropologia, que vai tratar muito bem sobre essas questões que a gente está conversando aqui. Inicialmente, eu trouxe o que é pregar o evangelho. Pode parecer até loucura, né? Como assim, Nicole? Todo mundo sabe o que é pregar o evangelho. Todo mundo já foi para o evangelismo. Não é necessário, mas para a caráter introdutório, acho bom a gente revisar esses conceitos, até porque a contextualização vai trabalhar com a pregação do evangelho. Isso. Pregar o evangelho é você iniciar desde a criação, passar pela queda, quando o pecado entrou no mundo, e chegar em Cristo, que traz a redenção e a glorificação. O evangelho, a gente fala que é uma boa notícia. Então, para eu contar uma boa notícia, primeiro eu preciso contar o que foi de errado. Então, se a pessoa não tem consciência do que aconteceu de errado, a gente fala, o pecado veio, rompeu o relacionamento da gente com Deus. E Jesus veio, perdoa nossos pecados e agora podemos reconciliar, né? A reconciliação da nossa amizade. Isso é pregar o evangelho. Eu acho que quando a gente tem a noção de que todos os povos desejam e precisam ouvir a pregação, a gente tem noção que a missão não é só para a África. A missão é para todos os povos, todas as tribos, todas as nações, porque todos pecaram e todos são separados de Deus. Então, agora todos precisam ouvir para se reconciliar com o Senhor. Eu fiquei pensando muito nisso. Primeiro, a gente precisa relembrar, resgatar o conceito de evangelização. Evangelização não é o projeto social. O projeto social ele pode fazer parte do processo de evangelização. Mas falar do evangelho é dar as boas novas que Deus nos perdoa através da cruz. E também ter a noção que todo povo carrega dentro de si um anseio pela eternidade. Todo povo carrega dentro de si um anseio de retornar para o Senhor, a saudade do que é eterno. E isso o pastor Melquisedeque vai falar logo de início. Né? O anseio por ser eterno é o que todo mundo tem carregado. Então, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente vai saciar essa necessidade que todo grupo social possui. Eu não quero te interromper, não. Mas não estou fazendo mexer, não. A gente não está ganhando nada com isso. A gente está mostrando porque é um livro fantástico, né? Esse é um livro que, assim, é indicado por muitas agências missionárias do mundo todo. Leia Dom Richardson, e é maravilhoso. Não estou ganhando nada, mas, tipo assim, comprem, gente. Comprem e leiam, que é muito bom. Aí eu peguei o conceito, é sempre bom a gente ver os conceitos das coisas, não sei se é uma mania de professor, mas eu gosto de sempre... Fundamental. Fundamental o que é.
Contextualizar é interpretar ou analisar, tendo em conta o contexto que está inserido. Coloquei em negrito aí o tendo em conta, eu preciso ter noção de que local eu estou. Então, eu vou interpretar a partir daquele povo. Então, a gente vai perceber que contextualização tem muito a ver com a cosmovisão. Sim. Como aquelas pessoas enxergam o mundo. Contextualização vai sempre estar relacionado à cosmovisão de um local. Legal. E aí eu coloquei um versículo de Apocalipse que diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E eu me lembrei de quando eu me converti, e aí eu era uma caça-pregação no YouTube, e eu encontrei uma de Helena Tanuri, e ela falava exatamente sobre esse versículo, que quando Jesus voltasse, todos os povos, todas as tribos iam entregar suas culturas. Mas o Brasil ia estar cantando Hillsong. E ela falava assim com muito pesar, e eu nem sabia de nada, estava chegando agora, não quero ser crente, o que está acontecendo? Mas eu lembro que isso tinha me marcado. E quando a gente pensa em contextualização, é lembrar que o Senhor anseia em receber a adoração de todos os povos. Então, nós não estamos trabalhando com colonização. O que traumatizou o nosso país, a gente vê ainda uma ferida muito grande, é porque fomos colonizados. Nós queremos pregar as boas novas. Então, eu preciso compartilhar com o povo o evangelho. A Ana Alzira vai ter um livro sobre isso, que a gente vai retomar também, depois vai colocar no grupo, mas é evangelização ou colonização. Vai falar somente sobre isso. Então, acho que Clark, o nome do teórico, ele vai falar sobre se a gente deseja que a obediência, né, de servirmos ao Senhor como Ele quer ser servido, precisamos nos dedicar aos estudos, para que a gente possa oferecer e não romper com a cultura de um povo. Isso aqui que o Nicole está falando é interessante, porque, assim, como nós fomos colonizados, a gente tem, assim, inconscientemente, na pregação do Evangelho, a gente carrega muito da nossa cultura. E esse carregar da nossa cultura acaba desrespeitando a cultura do outro. Então, é muito provável, por exemplo, vou contar uma coisa que aconteceu aqui recentemente na Amazônia. Então, há uma crítica, né, de muitos missionários de que muitos povos indígenas não foram evangelizados, mas foram colonizados. Há exemplos por exemplo. Há exemplos de que uma tribo indígena foi encontrado lá um índio de short e de paletó na hora de abrir o culto. Aí eu te pergunto, que necessidade tem de um índio colocar um paletó para abrir o culto? Entende? Então, assim, na mente do missionário que pregou lá, que colocou o evangelho, ele levou a cultura dele para os índios. Então, assim, o evangelho ele é supracultural, ele vai redimir a cultura. Então, é necessário o índio colocar um paletó para pregar o evangelho? Não é, gente. Entende? E tantas outras distorções que acontecem. Então, essa questão da colonização é importantíssima, porque se a gente não compreender o evangelho, a gente vai colonizar ao invés de evangelizar, vai levar a nossa cultura, vai desrespeitar a cultura do outro, e, por exemplo, essa coisa que você falou do Rio São, né? Então, assim, poxa, a cultura nordestina, aqui onde a gente está, no semiárido baiano, é riquíssima, gente, sabe? Então, antes de a gente trazer a nossa cultura, vamos ouvir, vamos valorizar, né? Sem precisar, como é que a gente vai falar aqui? Sem precisar descredenciar outra cultura, né? Desrespeitar, né? Nesse sentido, eu falar outra cultura. Um fato que me lembrou também é que, com o processo de colonização do Brasil, nós perdemos mais de 1.100 línguas indígenas. Algumas por questões da guerra, que ocorria em todo o tempo, mas outras porque o Portugal impôs a língua portuguesa para a gente. Então, nesse processo de pegar uma nova língua para um povo que tinha totalmente outra cultura, a gente acabou perdendo mais de 1.000 línguas. A gente não tem registro porque eram línguas ágrafas, ou seja, não tinha alfabeto, não tinha letra livre, e a gente acabou perdendo. É uma tristeza, até hoje isso é muito lamentável, mas não tem mais o que fazer, né? Infelizmente.
E aí eu fiz 2 perguntas nesse slide. A primeira, preciso ter noção sobre isso, se tem uma palavra para o Brasil, ou seja, se eu quero ser missionária no sertão, por exemplo, eu preciso ter noção do que é a contextualização? Sim, é necessária, a gente tem visto isso aqui. Eu sou de Salvador e eu estou somente a 4 horas da minha casa, porém é um outro mundo, é uma outra cultura. E eu não precisaria nem vir para cá para acessar outra cultura. No quadradinho de baixo, me falando assim, isso é válido para quem? Um teórico, que é o mesmo teórico que eu citei na estante, ele fala, isso é válido para todos, por causa da... Existem culturas de pobreza, a cultura dos surdos, dos jovens, dos operários, culturas de motorista de táxi, etc, etc. Na língua portuguesa, a gente vai falar que existe a sociocultural, que é quando eu tenho grupos, tribos, que elas falam de forma diferente. Por exemplo, surfistas. Eu tinha um amigo que é surfista, eu tenho um amigo que é surfista, e ele fala assim, tomei uma vaca nesse final de semana. Ele tem todo um vocabulário, isso, que pertence a ele, e aí a gente ia se ligando no que ele queria falar. A gente já passou aqui por várias situações de questões de língua mesmo, que é o básico, e que foi um estranhamento. A gente pode dar alguns exemplos, né? Sim. Eu estou tentando alguns exemplos daqueles que não surgem logo na mente, mas eu acho que na primeira aula eu falei de alguns aqui. Mas o que o Nicole está falando é que a gente está dentro do Brasil, no Nordeste, na Bahia, estamos na fronteira com o Sergipe, estamos diante de um trabalho transcultural. Nós estamos pregando o Evangelho a um povo que é nosso, dizer assim, muito, muito presente na nossa cultura, mas que a gente precisa aprender algumas coisas que eles falam. Né? Isidume, né? O que é isso, Isidume? É um menino mal criado. Menino mal criado, Isidume. Se chamarem a gente aqui, chamarem qualquer pessoa aqui, vamos ali trepar na corda. Você sabe o que é trepar na corda? Estender roupa. Né? Eu vou ter que falar aqui. Como é que é o cuscuz? Você ficou, traz uma Tupperware. Então, gente. Ó, minha filha, a Larissa, estuda aqui em outro povoado. Então, ela levou os quilos, né, que é a garrafinha de água, e na hora do intervalo, no meio da aula, ela pediu para sair para encher a garrafinha de água. Pediu a professora. Professora, posso sair da sala para encher a garrafinha de água? Professora, que garrafinha? Aqui é a garrafinha de água. Que garrafa? Isso aí é um vaso. Entende? Então, assim, são pequenas coisas que, se você não compreender, né, vai prejudicar a pregação do Evangelho. Semana passada, a gente estava lá em São Paulo. A gente estava servindo cuscuz lá para um monte de gente, né? Aí eu peguei o microfone, gente, ó, ainda tem cuscuz aqui, se você quiser, pode, por favor, trazer o seu Tupperware. Aí as meninas começaram a rir, né? E eu disse, nossa, gente, né? Aí gritaram assim, não, Wagner, pede a vasilha. Eu disse, gente, traga a vasilha. Aí eu lembrei, traz o vaso. Aí apareceu um monte de vasilhas, né? Um monte de vaso, um monte de tapuela, melhor, um monte de vaso, né? Então, assim, precisa... É porque eu estou falando para o público que conhece o tapuela, né? Eu estava no microfone, traga aí, comecei a tapuela para quem conhece, vasilha e vaso para quem conhece. Eu estou falando para quem conhece tapuela. Você traga o vaso, você vai chegar no seu banheiro e vai querer tirar o vaso o vaso do banheiro para trazer. Mas, assim, a gente está dentro da Bahia, gente, de uma situação bem diferente, né? Então, assim, quando a gente está falando de contextualização, a gente está falando de coisas que são engraçadas, mas são muito, mas muito, muito sérias. Porque se você não compreende como que eles pensam, qual é a visão, né? Qual é o sistema de crenças e valores, o que ele está pensando nas suas relações, você não comunica bem no Evangelho. Eles vão olhar para você, balançar a cabeça, assim, né? Você vai achar que eles estão entendendo, mas, na verdade, não estou entendendo nada. Deixa eu dar só um outro exemplo. Aconteceu comigo também. Eu lembrei da Letícia falando isso lá na e aí eu lembrei de que a primeira vez que eu vim aqui na cidade de Itapicuru, me colocaram uma viagem no final de semana, uma viagem missionária, me colocaram para pregar no povoado. E aí eu fui pregar no povoado e preguei, como se estivesse pregando em Salvador, para um público que conhece muito bem da Bíblia e do hebraico e tal.
E eu lembro que eu preguei sobre sacerdócio. Eu não estou falando com isso que a gente vai descredibilizar a compreensão e intelectualidade das pessoas, mas a contextualização é importante. Então eu preguei com um monte de termos e falando um monte de coisa sobre sacerdócio e tal, tudo assim, olhando para mim, né, balançava a cabeça e tal. E eu saí assim, passado um tempo, conversando com os meninos, falava assim, pô, Wagner, aqui na cidade, né, o pessoal ainda tem umas pessoas assim, letradas, não lê, que não escreve, são analfabetos ou semi-analfabetos e tal. E a gente, à medida que a gente começou a ver a cidade, visitar a cidade, a gente foi compreendendo cada vez mais como é que é a pregação do evangelho, como é que ela pode ser mais aceitável. Naquela noite, gente, poxa, eu preguei, sabe? Mas hoje, isso foi em 2015. Né? Então, hoje, a gente simplifica bastante, a gente minimiza bastante o vocabulário, sabe, as palavras, para que seja cada vez mais compreensível para as pessoas. Então, é um desafio de você abrir mão de si mesmo. E não é somente a questão do intelecto, né? Desassociar essa questão, porque eles são iletrados. Mas, por exemplo, eles são muito inteligentes. Isso. Muito inteligentes. Teve uma vez que a gente estava pregando sobre a parábola do semeador. Eles deram uma aula sensacional, porque eles entendem sobre o plantio. E eles não conhecem o texto bíblico, mas eles estão falando exatamente como está ali. Ele falava, não, a pedra, o sol. Eles começaram a descrever a parábola do semeador. E ficam assim, às vezes pregarem o sol, viu? Sabe? Então, o contexto que a pessoa está vivendo, o que, é que a pessoa está passando ali, a vida dela, nossa vida nos molda. Só que, para quem está dentro da cultura, é a mesma coisa de um peixe dentro d'água. A gente não percebe sobre a nossa cultura. E aí, falar recentemente do meu sotaque, de Salvador, como é que é o teu sotaque? Aí o cara falou assim, cantando, arrastando. A gente não percebe. A gente não percebe. E eles também não percebem. Na aula de língua portuguesa, a gente estava falando sobre variação linguística, que vocês falam diferente. Diferente como? Porque para eles estão falando, eu falo diferente. Aí eu falei o dia, boa. Porque quem está imerso dentro da cultura não consegue perceber de fato como é. A contextualização ela não é algo recente. Né? Na verdade, ela sempre existiu. E para estudar as das escrituras, precisamos estudar o livro de Atos. Como a Bíblia, como Paulo pregava. Paulo é o maior exemplo que a gente tem, um dos maiores exemplos, porque o maior sempre vai ser Jesus. Um dos maiores exemplos de contextualização é Paulo. Eu separei esses 3 textos como exemplo de Atos 10, Atos 15 e Atos 17. Que no Atos 17 é o mais famoso, né, que ele fala Deus desconhecido. Em Atenas, ele chega lá e tinha vários altares. Paulo, ele não despreza totalmente essa cultura e fala, isso aqui não é nada, peraí que eu vou falar outra coisa. Ele pega aquela cultura e parte de um princípio para falar ali. Isso é muito interessante, porque na educação, no ensino, a gente tem isso. Eu preciso começar da onde aquele povo já sabe, para não ficar totalmente algo solto. E a comparação de Atos 10 com Atos 15 é porque Paulo vai mudando de público. Quando ele fala com os judeus, ele tem um tipo de discurso. Quando ele fala com os gentios, ele vai ter outro posicionamento. Compreendendo a cultura. Isso. Deixando bem claro que isso não é abrir mão do evangelho. Não é abrir mão da palavra, da verdade. A gente não pode trocar a palavra por nada. Mas é adaptando, é contextualizando o que a Bíblia fala. Gente, você aceitou? Falando dessa passagem de Atos 17, que eu estava falando aí, nesse livro aqui, o Fator Melquisedeque, ele vai trazer qual foi o contexto filosófico que o apóstolo Paulo aplicou. E quando ele fala dele desconhecido, aí há uma história por trás. Sim. E essa história está contada aqui nesse livro, eu não vou dar um spoiler. Para ele chegar nisso foi muito bom, porque ele conhecia ele conhecia a cultura e todo o enredo que chegou àquele Deus desconhecido. E quando ele tocou no assunto, aquilo abriu, né, acendeu uma luz, né, na mente, no coração daquelas pessoas que entregaram aí no coração para ouvi-lo.
Então, você está vendo aqui esse desconhecido de falar sobre ele. E aí linkou, né? Alguém percebeu isso, não. Ele não sabe o que ele está falando. Ele estudou a cultura. Ele sabe o que aconteceu. Né? E é muito bom, você também se sente muito bem quando a pessoa está entendendo o que você está falando. Ó, com certeza. Você se sente aliviado, você para escutar, né? De uma forma diferente do que alguém que não te conhece, não conhece sua cultura, te desrespeita. Você já cria barreiras antes até da pessoa chegar ao assunto. Em 1 Coríntios... Tem uma pergunta aí? Foi de ideia. Nesse caso, na prática, adequando o conhecimento prévio de cada indivíduo para a pregação do evangelho. Nesse caso, na prática, adequando os conhecimentos prévios de cada indivíduo para a pregação do evangelho. Sendo que adequar não é abrir mão da palavra, mas entendendo como aquele povo funciona. Por exemplo, aqui a gente fala muito sobre a criação, as pessoas vivem ao redor da criação. Então a gente começa falando sobre Deus como criador, olha que pôr do sol lindo, não sei o quê. E a gente começa a ele assim, Deus benza, é chamar por Deus mesmo, né? E a gente começa entrando na cultura deles por algo que eles já têm contato, que é a natureza, o plantio, a criação, até falar sobre o pecado. E quando a gente fala sobre o pecado, a gente associa muito a criação das crianças. Que a criança desobediente, a gente precisa ensinar a obediência. Da mesma forma, todos nós nascemos pecadores. Não é abrir mão da palavra, mas é acessar o que aquele povo já conhece e partir desse princípio. Lembra que a gente estava falando aqui que a contextualização, a cultura, o evangelho é supracultural. Então, assim, o evangelho ele vem para trazer, para redimir aquela cultura. Então, tem coisas que eles estão falando tendo no engano, porque eles não sabem. Eles trouxeram aquilo que foram ensinados pelos pais, foi transmitido de pai para o filho, foi transmitido pela oralidade. Então, eles estão fazendo de forma inconsciente. Então, quando você traz a luz, né, você começa, então é por causa disso, né? Então, assim, o relacionamento, a conversa, conversar bastante, ouvir bastante. Uma coisa que é bem interessante, vocês vão falar sobre isso. Sobre o tempo que o missionário transcultural ele leva para pregar o evangelho. Então, assim, hoje, na missiologia, muitas agências missionárias recomendam que, antes de iniciar a pregação do evangelho, principalmente no contexto cultural, transcultural, em outro país, o missionário deve levar 1 ano e meio a 2 anos, estudando a língua, aprendendo a cultura, para depois ele pregar o evangelho. Então, isso é muito. Porque durante esse 1 ano e meio, 2, você está se relacionando com as pessoas, está sentindo o que elas sentem, está vivendo o que elas vivem, está compreendendo o sistema de crenças e valores que é cosmovisão dela. E aí, quando você for aplicar o evangelho, você já é mais eficiente, já é mais eficaz, né? Então, assim, trazendo tudo para o fundamento da palavra. Né? Todas as coisas para o fundamento da palavra. Aí tem um versículo, né, que Paulo vai falando. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sobre a lei de Cristo. E eu fiquei pensando muito nisso, ele não está negociando a palavra. A fim de ganhar os que não têm a lei, para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, eu pensei nesse versículo muito, tem um edinho aí de digitação que a pessoa fala. Eu pensei nesse versículo muito na questão de como Paulo se comportava. Aí, não somente naquele panorama que eu trouxe anteriormente, em Atos 10, Atos 15, mas ele mesmo vai falando como o comportamento dele mudava. A palavra não muda, é a forma da comunicação que vai mudar. Critérios para a contextualização. Esses 3 tópicos eu peguei da Letícia, que é da Escola Marx. Ela fala assim: toda a comunicação do evangelho deve ser baseada em princípios bíblicos, não sendo negociado pelos princípios da cultura emissora ou receptora. É isso que a gente tem falado aqui. Eu não posso querer colonizar aquelas pessoas. Então, eu não posso querer apresentar o evangelho segundo o que acontece no Brasil. Sendo que o nosso evangelho, infelizmente, acaba sendo muito misturado com as ideias europeias, porque nós fomos colonizados. Então, eu também não posso chegar lá e querer que seja 100% segundo o país que eu estou indo.
Estou indo para a Índia, então o evangelho vai estar 100% adaptado para os indianos. A gente não negocia a questão do pecado, porque pecado deve ser confrontado segundo as escrituras. E porque o que Wagner tem falado, a gente está trazendo a remissão para aquela cultura. Só que isso precisa ser feito com muita sabedoria. Porque às vezes a gente tem culturas que são fundamentadas há não sei quantos séculos, e às vezes o missionário vem e quer mudar tudo em um mês. E cultura, tem uma citação da Beto Chiavenato, né? É um escritor, escreve livros para administração. Ele fala que uma cultura ela só é mudada depois de 500 anos. Ele está falando de cultura, ele está falando de comportamento de indivíduos que ele não se percebe que faz aquilo. Só o outro que se percebe. Então, ele faz aquilo naturalmente, espontaneamente, e não se percebe que ele, que ele tem aquele tipo de comportamento. E a cultura ela vai sendo construída ao longo de uma história. Né? Então, assim, quando ele está falando disso, por exemplo, tribos indígenas. Existem tribos que, se nascerem gêmeos, uma daquelas crianças vão ser sacrificadas. Porque eles entendem que uma daquelas crianças tomou a alma da outra. Imagina, gente. Aí eu te pergunto, o que a Bíblia fala sobre isso? Aí é o momento que a gente vem e traz o fundamento, sabe? Porque é o momento de a gente trazer a remissão. Quantas milhares de crianças não estão sendo mortas, assassinadas porque estão nascendo gêmeos? Em tribos indígenas, se a criança nasce, por exemplo, com uma criança nasce especial, né? Se ela nasce com alguma deficiência física, com algum tipo de deficiência, ela é enterrada viva, gente. Então, imagina, a contextualização, ela vem para você compreender essas coisas e trazer a remissão, porque o Evangelho vai trazer a remissão através da explanação da palavra, ele recebendo a palavra, essa cultura vai ser redimida. Então, o nosso papel é compreender isso com muito amor, com muita graça, né? Trazer o Evangelho, trazer luz e transformação para o coração e a vida dessas pessoas. E é bonito, é lindo, porque eles não precisam mudar as vestes enquanto índios, né? Eles não precisam deixar de usar os seus colares, né? Eles não precisam deixar de cantar as suas canções. Eles vão deixar de cantar as canções para os deuses animistas que eles cantavam e agora vão passar a cantar para quem? Para o Senhor, para o Deus de toda a criação, entende? Vai se ressignificando, que vai trazendo um fundamento bíblico que a própria cultura, interessante que você estava falando no início, todas as culturas louvarão, adorarão o Senhor. Então, quando você vê o Evangelho entrando numa cultura como essa, e vendo eles adorando o Senhor com seus próprios instrumentos, com seus próprios rostos pintados, com seus próprios colares, suas danças, transformando tudo aquilo, dando toda a glória para o Senhor, com toda aquela cultura, isso é lindo, gente. Outro dia a gente estava brincando, né? Poxa, vi que Jesus vi, aí tirando o céu, de repente vi aquele batuque lá, o pessoal dançando, é o pessoal da África chegando, aí daqui a pouco é o pessoal da Bahia chegando, aí não sabe, gente, é cultura e é lindo, sabe? Louvor de todas as culturas, né? De todas as etnias, de todas as tribos, de todas as nações, né? Isso é muito bom. Isso nos ensina a gente desassociar e achar que a nossa cultura é a mais certa, né? Que é uma coisa muito equivocada, né? Pode acontecer que o missionário chegar em outra cultura, né? Achando que a cultura dele é mais certa e inserir a cultura dele é o que está falando a comunicação. Ao invés de ajudar, atrapalha. Sua comunicação precisa ser feita através da observação e avaliação da mensagem comunicada. É necessário fazer o povo perceber que Deus fala a sua língua e sua cultura em seu dia a dia. Um livro que vai trabalhar com isso lindamente é o Por Essa Cruz Te Matarei. Ele vai falando, um missionário que passa 10 anos com o povo e ele não estava evangelizando, né? Eu não sei onde ele está, ele estava aqui assim. E é muito bonito porque ele vai para o meio desse povo. Esse povo é um povo totalmente não alcançado, não tinha conhecimento nenhum. E ele conhece a cultura, faz amizade, entende como os homens funcionavam dentro daquela cultura, as mulheres funcionavam,
o tipo de trabalho que o homem se empenhava, tudo ele passa a conhecer. Quando ele começa a evangelizar, foi a partir de um relacionamento que ele teve, e esse índio que era contextualizado, que era nativo, passa para os outros. E ele prega na língua dos outros. E é a coisa assim mais linda, porque toda aquela aldeia se converte. Quando aquele indígena prega. E ele prega através de canções, porque eles tinham esse dia, a noite da música. Uau. E aí, na hora da noite da música, ele começa a falar que Jesus salvou a vida dele, não sei o quê. É assim, lindo. Sabe? Dá para a gente fazer um link aqui com a plantação de igreja? E eu já tinha pensado. Porque a gente está trabalhando aqui com plantação de igreja em povos não alcançados. Então, todo o processo, a dinâmica da plantação de igreja, ela inicia com um relacionamento. Alguém perguntou alguma coisa ali, né? Esse livro é lindo. É verdade. É fantástico. Helena está terminando mesmo, né? Então, assim, todo o processo de plantação de igreja inicia com relacionamento. Do relacionamento, a gente vai para a pregação do evangelho. A pessoa convertendo, a gente passa, então, para o momento do discipulado. Do discipulado, a gente começa a fazer as reuniões de igreja, né? Dessas reuniões de igreja, havendo o batismo, a Santa Ceia, já tem ali uma igreja constituída. O próximo passo é identificar os vocacionados. Identificando os vocacionados, a gente treina esse vocacionado para quê? Para que ele multiplique, para que ele saia e pregue o evangelho, agora, na sua própria língua, na sua própria cultura, e ele fazendo isso, gente, vai ser muito mais eficaz, muito mais veloz do que a gente que somos estrangeiros, né? Vamos dizer assim, né? A gente chega lá, nós somos estrangeiros para poder pregar o evangelho. Quando o nativo recebe o evangelho, compreende, começa a pregar, nós chamamos do cristão autóctone, né? Ele vai pregar com muito mais eficiência, com muito mais assertividade, entende? E é maravilhoso, o evangelho corre com mais velocidade, mais e mais igrejas são plantadas, e é lindo. E esse é o nosso sonho aqui, a gente está trabalhando para isso. Em alguns momentos a gente vê, assim, algumas pessoas dizendo, não, mas tem que pregar aqui, né? Em todo lugar. Algumas pessoas no povoado já acendendo esse desejo. Já tem gente que diz assim, pastor, eu quero aí, se Deus me ajudar, esse terreno aqui do lado da minha casa, a gente vai construir uma igreja aqui, a gente vai pregar o evangelho. Aí outro fala assim, não, essa palavra tem que ser pregada em todos os povoados, é isso mesmo, de verdade. Ela falou em todos os povoados, ela falou em todo mundo. Verdade, ela falou em todo mundo. Verdade. Ela falou em todo mundo. Então, nosso coração se aquece com isso, né? E, nossa, é maravilhoso. Eu queria chamar a atenção nesse tópico para uma coisa de Deus fala a sua língua. Fazendo um parênteses aqui, a quantidade de Bíblias que ainda não foram traduzidas, a quantidade de línguas que ainda não tem a tradução da Bíblia é enorme. E eu fiquei assim, pensando na contextualização, como interessante enxergar, pegarmos a palavra e ver na nossa própria língua. E foi o que a Reforma trouxe. A palavra no alemão, né, que só tinha acesso no latim, etc. Como seria bom para tantos indígenas abrir a Bíblia e encontrar a sua língua? E tantos outros povos. Existem ministérios que só trabalham com isso, que é a Missão Além, e também tem o do Wycliffe. Eu não sei pronunciar, perdão, pelo inglês. Mas é isso aí. E esses dois ministérios trabalham com essa frente de tradução. E é muito importante que nós cristãos estejamos orando, pedindo que o Senhor levante trabalhadores ou pessoas vocacionadas à área mesmo de língua, né? Se coloque à disposição disso. E muitos dos povos não alcançados não têm Bíblia. Tem uma relação. Eu vou colocar no grupo depois um infográfico que esse ministério disponibilizou para a gente ter noção a nível mundial como a tradução ainda é pouca. Ô, Nicole, eu lembrei aqui, eu queria trazer alguns exemplos rapidamente, antes de você passar para o próximo slide. A gente está falando aqui de exemplos positivos, mas tem exemplos assim negativos na questão da ausência da contextualização. Por exemplo, a gente tem aí muitos livros da Elizabeth Elliot, esposa do Jim Elliot. O que aconteceu com ele é que, ele fazendo um estudo, tentando ir pregar uma tribo, ele desce naquela tribo com os amigos e tal, e quando ele tenta ali um contato com os índios, ele não é compreendido e os índios matam ele. E o que acontece? Matam eles são mortos ali porque ele não sabia a língua dos indígenas.
Esta é uma história que, em muitas salas de aula de cursos missionários, são citados como um mau exemplo. Porque se ele tivesse estudado a cultura, estudado a língua, é certo que ele estaria vivo. E a gente toma essa história como exemplo, mas eu tenho também uma história aqui que eu vi o Michael Barrow contar, de que ele estava numa tribo indígena, uma tribo linda, tudo organizado, tudo bonitinho, sabe? Aquele lugar que você diz assim, poxa, eu quero morar aqui, pregar o evangelho, tudo maravilhoso e tal. E aí ele foi com um guia, né, visitar essa tribo. E quando chegou em determinado horário, o guia falou assim, a gente precisa ir embora, né? E a gente precisa sair logo e tal, já está escurecendo, precisamos ir. E os índios começaram a insistir, não, fique, você precisa ficar e tal, tem lugar para vocês dormirem, tudo direitinho. Não, você tem que ir. Eu tenho que ir, ele saiu. No meio do caminho, já voltando, aí o Michael perguntou por que você insistiu tanto, perguntou para o guia, né? Que a gente precisava sair. E o guia falou para ele, amigo, é o seguinte, se você permanecesse lá, eles iam te dar um chazinho para você tomar, você ia dormir, e eles iam comer você. Então, estava numa tribo animal. Então, assim, dentro do Brasil, tá, irmãos? Então, compreender a cultura, entender a cultura, é também uma situação de você salvar a sua vida. Não perder a sua vida em um lugar como esse. Né? Fica aí um exemplo para a gente, né, se cuidar. No terceiro tópico diz que a rejeição do evangelho não deve ser vista em si como equivalente à má contextualização. Aí foi o que a gente já falou, que é a questão do confronto do pecado. Existirá sim o confronto do pecador com o pecado, é isso, está errado. O confronto da palavra com a cultura ocorrerá, assim como a rejeição da mensagem bíblica. Paulo, os discípulos e até Jesus foram expulsos várias vezes, porque a mensagem ofendeu aquelas pessoas. Então, não é que vai dizer, a gente vai contextualizar e todo mundo vai nos amar e seremos aceitos, não seremos mortos. Isso nem sempre vai ocorrer, né? Porque muitas pessoas irão sim rejeitar a mensagem, tendo consciência, elas não querem Cristo, e ponto. Mesmo assim, a mensagem está bem explicadinha para ela. Contextualizar é uma forma de amar. Que eu ficava muitas vezes me questionando, na verdade, falando assim, poxa, Deus pode fazer o impossível. Em Atos 2, o Espírito desceu, todo mundo se ouvia na sua própria língua. Por que então a gente precisa estudar? Sabe aquelas perguntas de criança do fundamental? Por que eu preciso estudar se eu vou morrer? Por que eu preciso estudar se Deus pode fazer um milagre? Mas a contextualização também é uma prova que eu amo aquele povo. E eu estou me entregando por ele. Então, eu quero falar na língua deles, eu quero me comportar da maneira deles, eu quero realmente, porque foi isso que Cristo fez. Isso. Então, a contextualização é uma forma de Deus tratar o meu coração, tratar a minha soberba, a minha arrogância, e ele vai moldando o nosso coração através disso. Em 1 Coríntios 13 vai falar sobre que nada vale se não for o amor. Então, eu posso fazer coisas assim absurdas, surreais, mas se eu não amar aquele povo, se eu me achar superior àquelas pessoas, o que adianta? Será que eu estou entendendo o evangelho? Né? E Spurgeon vai falar que a pregação do evangelho é um mendigo falando para o outro onde encontrar pão. Então, somos iguais. Não há nenhuma diferença, não há nenhuma superioridade. A gente aprendeu tanto que existe uma cultura superior à outra, que quando vamos para Cristo, não redimimos isso na nossa cosmovisão. E isso precisa ser redimido. Dentro dessa contextualizar uma forma de amar, eu coloquei 3 tópicos. A honra. Nós devemos honrar os povos, porque todos os povos possuem uma cultura, possuem uma história. Então, antes de você chegar ali, aquelas pessoas, ela teve uma mãe, ela teve um pai, a gente vê muito isso no povoado. A minha mãe era assim, a minha mãe é uma pessoa muito importante, e a mãe ensinou tal e tal coisa. Sabe? Eu não posso chegar, não, somente você precisa errada, abandone isso, calma, respeita. Honra, né? Honre aquilo que aquelas pessoas carregam. Jesus, ele sempre vai falar, à medida que a gente estuda as escrituras, a gente vai ver como Cristo falava de acordo com o povo, porque ele honrava a história daquelas pessoas. E as honrava. Exatamente. Respeite. Não podemos ser insensíveis e pensar que toda a comunidade é uma tábua rasa e que você está ali para resolver tudo. Ou seja, essa questão do respeito e da tábua rasa é
você não tem nada na cabeça e tudo que eu der você está absorvendo. Enquanto professor, a gente faz isso em sala de aula, quando pensa que aquela criança não é nada. E enquanto missionário também fazemos isso. Agora que eu estou trazendo a verdade absoluta. Sim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas eu preciso respeitar, eu preciso honrar, eu preciso ouvir aquela pessoa. Às vezes o processo de fazer relacionamento é mais sobre ouvir do que falar. E ainda que estejamos ansiosos em compartilhar o que a gente sabe, calma o coração. Porque a pessoa ali também tem algo a falar. Eu lembro que uma vez a gente estava ouvindo uma senhora e ela começou a falar que quando ela era pequena, ela ia no poço e pegava água no pote e não sei o quê. E encaixava a história dela perfeitamente com a mulher samaritana. E aí a menina veio, sabe, o espírito lembrou, porque na hora de se dar um branco, o espírito lembra para alguém, glória a Deus. E ela veio e falou, a senhora conhece a história da mulher samaritana? E aí foi compartilhando. Então, a espera é muito importante, porque é o momento de você ouvir a pessoa e ouvir o espírito. Ouvir é terapêutico. Sim. Né? Ouvir é terapêutico. Tem pessoas que são curadas só porque elas tiveram tempo de falar e foram ouvidas. Em uma cidade como a gente está, por exemplo, existem idosos, pessoas, até crianças, gente, precisa ser escutada. Você só dedicar um tempo para ouvir. É terapêutico, é maravilhoso. Tem uma pergunta aí, gente? Vocês podem interromper a gente perguntar, hein? Era o quê? Aproveitando o gancho, Nicole, é mais fácil quando você é professor? Em relação à contextualização? Seria isso? Deve ser. De quem pergunta? De ideia. Então, pensando. Isso. Isso, ela falou isso. É interessante a questão do professor, e eu penso em qualquer profissão, porque você se envolve na cidade de uma forma mais intensa. Por exemplo, as notícias da cidade, os meus alunos tudo sabem, me contam. Fulano morreu. Eu consigo me envolver com a cidade. E a questão da educação eu passo 5 dias da semana com esses adolescentes, e às vezes eu passo 2 dias no povoado. Eu acabo influenciando, eu passo tendo um relacionamento às vezes mais íntimo devido à profissão. É legal desse lado, de você ter conhecimento sobre a cidade, de você, eu preciso de uma casa para alugar. Eu falo com eles, você conhece alguma casa para alugar? E eles se espalham que conhecem mais a cidade do que a gente. Mas, por outro lado, é mais difícil conciliar a missão com o trabalho. É mais... Antes de vir para cá, eu tinha assistido uma pregação de uma missionária que falou assim, eu precisei deixar a medicina por causa do evangelho. E eu, tipo assim, normalmente eu isso. O que é isso? Não dava para fazer os dois? Mas, na prática, eu comecei a perceber que isso é difícil. Porque o contextualizar exige de você uma rotina. As pessoas do povoado, às vezes, mandam mensagem para a gente e, às vezes, eu não tenho tempo para responder. E a Mara responder essas pessoas. Então, eu preciso de um tempo maior que a profissão que me ajuda de um lado não me ajuda do outro. Agora, eu pode falar aqui também, tipo assim, pode falar, a menina largou a medicina para se envolver com a missão. Mas, por exemplo, Gilma e até você, usa da sua profissão no campo também. Verdade. Para pode ser rico. E ainda tem o outro lado. Eles fazem sobre ela falou, ótimo, vou saber. E a gente estava lembrando aqui que existe também a questão da profissão no campo. Atualmente, eu trabalho com a alfabetização de jovens adultos dos povoados. Que isso, para mim, foi a união das duas coisas. A gente, às vezes, não conseguia acessar direito essa menina que eu estou dando aula. Hoje em dia, às vezes, na aula, eu pergunto, você conhece isso? Como foi que você conheceu seu marido? Então, eu tenho conseguido me envolver, ter uma contextualização mais efetiva do que quando eu só ia bater na porta dela e falar, boa tarde, como você está? Então, tem o lado de você servir com a sua profissão no campo, que também é incrível. Esse trabalho que você está fazendo também, através do ensino, você entra mais na vida da pessoa, você compartilha mais do coração com ela e dela com você, ela passa a confiar mais, né? Passa a confiar mais, ela abre o coração, conta várias situações, e que a gente pode ser mais assertivo na oração.
Fora que você termina trazendo um pouco de dignidade também para sua profissão, né? Sim. Verdade, O verdade. Barata de Lausanne vai falar que é o evangelho todo para o homem todo. Então, quando a gente está lá, ontem mesmo a gente estava estudando a letra H, aí eu sempre me pergunto, você conhece isso? A gente estava vendo a palavra holofote. Aí eu falei, você conhece o que é um holofote? Não, o holofote fala tal coisa, e é tão legal ver que ela está aprendendo a localização, mas também está aprendendo um livro de palavras. E é muito lindo, ela é gay, né, que é um casal. Isso a gente vai se descobrindo. Não, isso, assim, de certa forma, não emociona a gente, porque o evangelho trazendo dignidade para essas pessoas, de verdade. Né? Ela não tem condições de ir à escola, ela fica em casa cuidando da criança, e o evangelho, Jesus está sentado com ela, nas tardes de terça e quinta-feira, ensinando a Bíblia, ensinando ela a orar, ensinando ela a aprender, ensinando ela a ler e a compreender. Isso é maravilhoso, só o Senhor faz. Porque antes da aula também a gente ora, a gente compartilha. É muito bom. Ela falou muito bem. Tem Tem pergunta, Que gente? maravilha, o coração está ardendo. glória a Deus. Ela é professora? Eu acho que é. Qual a sua profissão, Dea? Responde. Fala aí, André. Você é professora, André? Me pergunta. Eu não... Profissão. Olha aí. Glória a Deus. Muito Legal. bom, muito bom. Na parte do amor, eu tinha colocado 1 Coríntios 13, que eu já comentei, e Filipenses 2, que é quando a gente vê que Cristo é o maior exemplo de contextualização. E é muito bonito a gente ver isso. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Não existe contextualização mais perfeita. Ele era Deus, ele sim, de fato, era superior a todos nós. Até fala, né, todo mundo quer ser rei, mas o rei se fez menino. E ele veio à Terra para nos ensinar a amar. E amar. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Viveu conosco, sentiu o que a gente sente, né? Viveu como a gente, sem pecado, e para compreender totalmente, né, a nossa vida. Se entregou, se esvaziou. Nossa, o maior contextualizador de toda a história. Jesus. Ele mesmo. Eu trouxe um exemplo prático de uma missionária, que para mim ela tem um dos exemplos de contextualização, que é Amy Carmichael. Ela era irlandesa e foi para a Índia. E ela foi para o campo missionário através de Taylor Hudson. Ela foi para uma pregação dele enquanto ela estava na Irlanda e ela sentiu o coração queimar, aquela coisa toda, preciso ir. Foi para o Japão, mas depois ela foi para a Índia. E quando chegou na Índia, ela olhou aquelas mulheres e ela percebeu que ela precisava se vestir igual àquelas mulheres. E assim, o tempo todo, a vida de Amy Carmichael aponta para esse lugar de contextualização. Voltando assim para a época que ela estava na Irlanda, ela andava em prostíbulos, ela andava em periferias, e os homens não queriam se associar, principalmente a família dos homens não queria se associar com a mulher que vivesse naquele estilo. Então, pela vida toda, ela nunca se casou, porque ela abriu mão de si, né? Ela se contextualizou tanto nesses locais que as pessoas não queriam se associar à imagem dela com o Amy Carmichael. Então, para mim, a vida dela começa a contextualizar no próprio país dela. Ela não teve vergonha. Quando ela chega na Índia e ela passa a vestir as mesmas roupas que as mulheres indianas, naquela época era escândalo. Hoje em dia, talvez a gente estranhe, nossa, porque ela não a roupa. Mas, sabe, em 1800, tudo era estranho, tudo era uma novidade. Taylor Hudson foi o primeiro missionário que a gente vê, né, de fato, vestindo as roupas na China. É uma roupa totalmente contextualizada.
E ela vê todo aquele contexto, mas Amy, ela não deixa de confrontar os pecados daquele povo. Porque o que acontece? Amy Carmichael acaba descobrindo prostitutas do templo, que a gente chama de devadasse. As devadasses eram crianças que serviam no templo, elas eram escravas da deusa, e elas acabavam se relacionando, sendo prostitutas no templo. Na verdade, era isso que eram as devadasses. Diziam que elas eram tipo, tão incríveis que elas não poderiam se casar, então elas nunca seriam viúvas. Não, porque na Índia ser viúva é algo muito ruim. Mas elas seriam prostitutas. E muitas dessas mulheres morrem até hoje de AIDS. Amy Carmichael combateu a questão do devadasse, essa prática, exatamente. Ela comprava essas crianças, já que elas estavam sendo vendidas no templo, e colocava na instituição delas. E elas literalmente mudavam o nome, porque era a partir de uma história totalmente nova. Então, embora ela estivesse naquela cultura, ela aceitasse as vestimentas, a realidade daquela cultura, ela não aceitava aquilo que estava acontecendo, que era totalmente fora da Bíblia. Vale muito, muito a pena conhecer a história dela. Missionárias favoritas. Foi botar biografia dela, pessoal. Sim. E é isso. Alguma pergunta? Gente, faz pergunta aí. Não é difícil. É difícil, né? E aí, muito legal. Muito bom, muito bom. Muito legal. Uma coisa que eu queria falar é que as devadassas existem até hoje, ainda bem que eu li aqui. Ó. Atualmente, estima-se que há mais de 48 mil devadassas. Nossa. Depois que Amy fez todo esse... E eu achei muito legal, porque casou, quando a Índia teve a lei que estava proibida essa prática, no período que Amy estava... Depois que Amy estava viva, tipo, uns 20 anos depois que ela faleceu. E eu achei, assim, ter influência dela. Ter influência do trabalho que ela fazia ali. Só que atualmente ainda há. Existem 48 mil na Índia, e tem um livro que não é cristão, é um romance, que fala todas as cores, e fala de uma menina que foi obrigada a ser uma devadasse, e assim como a mãe dela morre de AIDS, e ela também se descobre essa doença. É um romance incrível, pesado, porém muito profundo para a gente entender a cultura. O que é isso? A literatura, ela manifesta a cultura de um povo. Até fala, né, dos sertões de Euclides da Cunha, sobre como funciona o sertão. Esse livro, Todas as Cores, ele manifesta muitas vezes, você se sente assim, na Índia, quando você está lendo, assim, no meio daquele caos, e vai vendo que hoje em dia, o pecado, né, o pecado só faz piorar as coisas. A cultura já era pior, o homem veio e ainda piorou essa situação dessas crianças. Legal. A Nicole citou aqui o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, é um dos livros que a gente tem pesquisado, porque a cidade que a gente está trabalhando aqui, Itapicuru, ela é citada nesse livro, né? Pelo aquele episódio da Guerra de Canudos e tal. E aí a gente está correndo, assim, percorrendo a história aqui, buscando compreender a cidade, indo nos lugares, são marcos históricos, marcos de fundação, lugares onde a cidade iniciou todo o processo, então é muito legal. A cidade de Itapicuru, passou por aqui Antônio Conselheiro, passou por aqui, como é que é o nome dele? O Lampião passou por aqui. A cidade de Itapicuru tem participação, gente, no processo de dependência do Brasil, né? Então, é uma cidade bem importante, assim, né, para a história do nosso país. Vocês querem trazer mais alguma pergunta? Queria perguntar mais alguma coisa? Eu não queria perguntar, não, eu só queria comentar, porque eu sou apaixonada por esse tema, sobre contextualização, pelo fato de que a gente pode observar como que Deus faz, como que Ele consegue trabalhar na diversidade, e para mim é algo muito maravilhoso. Ele consegue pegar povos diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, e ele consegue inserir o evangelho dele, né, de uma forma maravilhosa. E, para mim, eu vejo muita beleza nisso. Primeiro, como vocês falaram em algum momento aí, sobre a questão da gente ter a humildade, né, da gente reconhecer de que nós não somos
melhores do que as outras pessoas que estão em outros contextos, somos todos iguais diante do Senhor, e ele pegar cada particularidade de cada povo e falar, é meu. E para mim isso é muito, muito maravilhoso. E ele conseguir alcançar qualquer pessoa, em qualquer cultura, né? Então, a gente que está num contexto diferente tem que ter esse cuidado do respeito a outros povos, né? A gente que está com esse trabalho em Itapicuru, com respeito ao povo de Itapicuru, que são totalmente diferentes de nós, mas são nossos irmãos, e a gente tentar aprender com eles, porque eles têm muito a nos ensinar. Verdade. Então, para mim, eu vejo muita beleza nisso. Vocês falaram sobre o livro Fator Melquisedeque, para mim foi um livro muito bom. Eu indico também, na questão do que se fala de cultura e o evangelho, e a gente precisa ter esse cuidado de compreender, né, a outra cultura. Claro, pecado é pecado, né? O que não provém de Deus, não provém de Deus, e pronto. Isso é fato, é inegociável, mas a gente precisa ter a sensibilidade de compreender, né, por que aquelas pessoas se movem daquele jeito, e o que tiver que ser redignificado vai ser, o que tiver que ser redimido vai ser, o que tiver que ser aceito também vai ser, mesmo que não seja a nossa cultura. Então, para mim é um tema maravilhoso, viu? Amei. É isso. A gente trouxe alguns livros para indicar sobre o tema, como o Pri falou, é um livro maravilhoso e ele é muito profundo, né? Tem muita coisa para se falar. O Fator Melquisedeque, que a gente já falou bastante. O testemunho de Deus, aonde? Em todas as nações. Muito legal. O Costumes e Culturas, que é um livro também muito bom, porque vai pegar exemplos de missionários, tanto exemplos que deram certo, quanto que deram errado, e trazendo assim conselhos de como estudar, como se achegar a um povo. A gente está falando, gente, quando a gente fala de cultura na psicologia, a gente está falando do estudo da cultura, está falando de antropologia. Esse livro aqui é uma espécie de livro introdutório para a antropologia. Você falou que está apaixonado, Pri. Cara, é o próximo. Não, é o próximo curso que eu pretendo fazer é antropologia. Cada vez mais que eu vou mergulhando no assunto, mais apaixonado vai ficando. De fato, as culturas são riquíssimas, são maravilhosas. Esse é um livro introdutório. Se você quiser aprender um pouco mais sobre antropologia, um livro vai ser fantástico. O de contextualização, que é um livro também introdutório ao tema. Então, esse termo mesmo que vai falando bastante, supracultural. Esse livro vai trazendo significado, vai envolvendo dentro dessa linguagem também, desse mundo, e a contextualização. Tem Perspectivas, que é o curso que Wagner colocou lá no grupo. Esse livro não vai falar somente de contextualização, ele vai ter 3 sessões totalmente diferentes, falar sobre história, cultura. São 4 perspectivas, né? Isso. Perspectiva bíblica, a perspectiva histórica, cultural e a estratégica. Então, você vai aprender a missão dentro dessas 4 perspectivas. Gente, é fantástico. Esse curso ele surgiu no Parque Lausanne de 1974. Aqui, eu acho que, se não me engano, a Lívia está fazendo, né? E é um curso, assim, gente, maravilhoso. Os outros livros que a gente falou é Por Esta Cruz Te Matarei, que é uma biografia. O livro de Amy Carmichael, que acaba entrando também nessa de biografia. E também tem esse daqui, que é Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. Ele não vai falar sobre a teoria da contextualização, mas ele é um livro produzido no Brasil, que é muito importante para a gente, escrito por Gerson Borges. Ele vai falar que quando ele se converteu, o que é que eu vou fazer com o samba? O que é que eu vou fazer com as poesias que eu gostava? E ele vai falando como ele vai pegando a cultura sem pegar o pecado dela. Então, tem vários trechos que ele também vai casando, e que ele vai falando sobre a missão de Deus, a conspiração divina, que é de um teólogo bastante fala sobre missão.
ele vai envolvendo tanto a questão da missiologia quanto a vida dele, e de forma muito leve, muito suave. Parece que são trechos de poemas, assim, sabe? É muito bom. Uma coisa que a gente não falou aqui é que há um risco na contextualização. E esse risco é de a gente não trazer o sincretismo religioso, né? Então, assim, você deixar de lado o fundamento bíblico, né? E tentar adaptar o evangelho àquela cultura. Aí vai gerar um sincretismo religioso. Porque quando a gente fala do evangelho ser supracultural, ele está acima da cultura. Então, o evangelho vai redimir aquela cultura, mas ele não vai se adaptar àquela cultura. Então, quando a gente fala dessa adaptação, é um grande risco de vir o sincretismo religioso. Aí a junção daquela questão do sangue profano, essa mistura toda, aí é sincretismo. Cuidado que precisa ter. É isso, gente. Eu queria ouvir mais de vocês aí, perguntas, bate-papo, só a gente fica falando aqui. Mas muito legal. Muito bom, muito bom. Vocês estão tímidos? Você também estaria. Gente, a gente está muito feliz de fazer esse bate-papo. Para nós, é a primeira vez. É a primeira vez que eu estou indo para as redes sociais para falar essas coisas dessa forma, né? Você nem que vê muito. Eu não tenho nem muito, nem sei como fazer isso, né? À medida que a gente vai se encontrando, a gente vai ficando cada vez mais relaxado, né? Isso é muito legal. Acho que essa parte que eu estou falando eu vou cortar, né? Mas eu estou muito feliz, quero agradecer assim, demais por todos vocês que estão acompanhando a gente nessas últimas quartas-feiras. Teremos mais 2 quartas-feiras aqui, tá? A gente quer convidar vocês a seguir lá o nosso Instagram, que é Missões Casa Farol. Convida seus amigos para seguir, compartilha, sabe, os informativos, as postagens, tudo que a gente está colocando lá. A gente pretende subir esses bate-papos para o YouTube. Então, quando tiver tudo direitinho, tudo pronto, a gente vai colocar os links lá para vocês participarem, tá bom? Olhem por nós, estamos numa cidade fazendo um trabalho transcultural, como a gente falou, a cidade de Itapicuru, fronteira com o Sergipe, estamos aqui no semiárido baiano, e eu estou aqui com minha família, minha esposa, minhas 2 filhas, a Larissa e a Lívia, junto com a Nicole, junto com a Gilma, junto com a Suene, são 3 amigas missionárias maravilhosas que têm nos ajudado aqui ao longo desses últimos meses. Estamos com 2 casais também, que é a Jenny e o Wesley, o Luan e a Andresa, e essa é a equipe que o Senhor nos trouxe para esse tempo, para pregar o Evangelho. Olhe por nós precisamos muito de oração, para que o Senhor nos dê palavras assertivas, para que o Espírito Santo, sabe, esteja o tempo todo regando o nosso coração, transbordando o amor do Pai, o amor de Deus por nós. É o que nós iniciamos esse bate-papo dizendo que, no texto de 1 Coríntios 13, o fundamento de tudo isso é o amor, né? A gente pode ter todo o conhecimento, mas se não tiver amor, nada mais. Então, o fundamento de tudo isso é o amor. E nós temos orado constantemente para que o Senhor aumente o nosso amor por Ele, e, consequentemente, nós vamos amar cada vez mais os nossos irmãos. Tanto aqui nas nossas relações, quanto no povoado. Tá bom, gente? Você olha? Esqueci alguma coisa, gente? Não, Pai, nós te agradecemos pela sua bondade, pelo seu amor, Amém. pela sua graça de nos ajudar a aprender a como ser um pouco parecido com o Senhor. Eu oro, Jesus, para que o Senhor derrame em nossos corações amor. Amor pelos povos, amor, sabe, pelas nações, amor pelo Senhor sobre todas as coisas. Porque só isso nos levará a doar a nossa vida por completo e só assim valerá a pena também. Nos ajude nessa jornada, que haja alegria no Senhor, que haja alegria em olhar para o Senhor todos os dias, que haja alegria em permanecer. Eu oro pelos nossos irmãos que estão assistindo, Pai. Que o coração deles sejam aquecidos com a sua palavra e aquecidos com os seus chamamentos de falar, venha e prega o Evangelho, vá e prega o Evangelho. Por favor, Jesus, aquece isso nos corações. E encoraje eles a permanecer nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. A irmã Andréa tá aí, chama a gente lá no privado, e a gente vai trocar uma figurinha depois, tá bom? Gente, Deus abençoe, um grande abraço a todos vocês, e até a próxima semana, se Deus quiser. O tema da próxima semana é o autocuidado missionário. Um abraço. Beijo, tchau. Tchau, Pri, Deus abençoe, hein? Saudade de vocês. Também. Tchau. Beijão, gente. Para aí. Peraí. Vem cá fazer alguma coisa, amiga. Não tem que fazer nada errado, não. Vamos lá, perdão, vamos falar dessa parte. Vem cá fazer alguma coisa. Entendeu? Ai, que não é aqui. Glória a Deus, pessoal.